com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma atualidade jurídica em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados, para esclarecer todas as dúvidas que possam, porventura, acontecer. Por isso, nós estamos aqui hoje para falar de demissões discriminatórias. Para isso estão os advogados Alberto Rosman e a doutora Ledi Marim. Eu vou abrir com o doutor Alberto Rosman, pedindo para ele fazer uma consideração sobre esse tema, que é um tema muito importante, não é isso, doutor? Esse tema, ele não só é importante, como ele é extremamente polêmico. Esse é um tema que ele não se limita, em hipótese alguma, à relação de trabalho, ao direito do trabalho, mas ele enfoca bastante a própria dignidade da pessoa humana, que é um direito assegurado por nossa Constituição. Hoje, os tribunais superiores eles estão extremamente atentos a essa situação e o nosso interesse aqui é trazer um pouco dessa discussão para que os empregadores entendam o que eles podem fazer e para que os empregados compreendam qual é os seus direitos. Claro. Agora, vamos questionar para isso, vamos questionar a doutora Ledi, né? Perfeito. Doutora Ledi, a gente tem acompanhado aí que muitas demissões são por causa de problemas de doenças, né? Com pessoas portadoras de doenças graves, como, por exemplo, o HIV, né? Isso a gente pode considerar como uma discriminação? Boa tarde, Guaraci. Sim, configura, sim, dispensa discriminatória o empregado que é demitido sendo portador de HIV ou então de qualquer outra doença grave. Tem um assunto bastante discutido na nossa Justiça do Trabalho hoje, inclusive nós temos a edição de uma súmula de novembro de 2012, que torna esse ato dessa despedida inválido, né? E o empregado tem o direito à reintegração ao emprego nesse caso. Claro. E quais seriam as doenças que seriam possíveis de invalidar uma despedida por serem discriminatórias? Olha, Guaraci, tem os mais variados tipos de doenças nesses casos que dão aso à invalidade dessas despedidas, né? Temos aí o HIV e temos também o conhecimento de outras reversões, já que são as neoplasias malignas, que são a esquizofrenia e as cardiopatias graves. São alguns exemplos, entre tantos outros que nós temos aí, claro, que podem ser revertidas no tribunal. E isso, né? Configuraria como despedida discriminatória? É? Claro, claro. Se o empregador sabe que o empregado tem essa doença e ele demite por causa disso, é um grande motivo. Isso já é um motivo. Agora, por curiosidade minha, e se o empregado desconhece essa doença, se o empregador desconhece essa doença por parte do empregado, como é que funciona? Daí não. Nesse caso não seria possível. Mas geralmente eles têm conhecimento, porque o empregado geralmente comunica esse fato e que torna a discriminatória. Claro. Então, na verdade, nunca seria possível demitir um empregado numa situação dessas? Não? Sim. Pode despedir se ele mesmo dá ênfase, dá motivo, né, que seria uma justa causa, ou então seria um motivo disciplinar, por exemplo, muda o comportamento, muda a maneira de trabalhar, deixa de vir ao trabalho, começa a arrumar encrenca com os colegas. Esses tudo seriam motivos de demissão que não seriam por causa da doença, mas sim por mudança de comportamento, né? Então, o ônus da prova, nesse caso, é sempre do empregador. Então, se o empregado entra pedindo a reversão, a reintegração, ele tem o direito. Se ele não tiver, o empregador que tem que provar, né? Doutor Alberto, então vamos falando do que entende o Garcia e Garcia Advogados Associados, né? Se não for possível a reintegração determinada ao empregado, este seria indenizado, no caso? Esse é outro tema de extrema relevância, porque o que acontece na prática? O empregador, geralmente, ele toma ciência dessa doença por conta de atestados médicos, de necessidade de tratamento, ou mesmo, muitas vezes, pelo fato de que aquela doença diminui um pouco o próprio ritmo de trabalho do seu empregado. Então, o que nós temos que levar em consideração? Pode demitir, como foi questionado? Pode, desde que pelos motivos elencados pela doutora Ledi, ou eventual problema financeiro da empresa, ou algum motivo justificado. O que não pode ocorrer pela discriminação. Havendo essa demissão pela discriminação, há o direito a buscar esse direito na justiça de reintegração. E aí nós temos a seguinte questão: eventualmente não reintegrando, há o direito à indenização? Em tese, sim. Só que, evidentemente, nós dependemos da subjetividade do juiz, nós dependemos do entendimento daquele juiz para que ele fixe essa indenização ou por um período, ou eventualmente vitalícia, mas vai depender pontualmente da análise do caso concreto.
mas é viável sim também pensar nessa questão sob o enfoque de uma indenização. Que beleza, né? Por isso que eu sempre repito para o nosso telespectador que está nos assistindo, que procure o Garcia para sanar todas essas dúvidas, não é isso? Com certeza. Não? Com certeza a gente pode deixar então nosso telefone no ar aí, aliás, o telefone do Garcia Advogados Associados, que é o 2101-5151. Pode falar especificamente com a doutora Ledi Marim, que é especializada nesse assunto, e com o doutor Alberto Rosman, aí, que conhece de todos os temas que a gente debate aí, né, doutor Alberto? Com certeza. Ok? Por hoje era isso? Era isso aí. Doutora Ledi, sem nenhuma dúvida, é isso? Ok, vamos agradecer então a sua audiência nesse nosso quadro Atualidade Jurídica. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia Advogados Associados.